Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hoje o Brasil tem mais de 828 mil vagas reservadas para pessoas com deficiência. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, mais da metade não está preenchida. Hoje, o Brasil tem mais de 828 mil vagas reservadas por lei para pessoas com deficiência. E mais da metade dessas vagas estão desocupadas. Na administração pública, a situação é ainda mais grave. Quase 9 em cada 10 postos garantidos por lei não estão ocupados. Enquanto o país comemora a menor taxa de desemprego da história, os dados do Ministério do Trabalho revelam uma realidade preocupante para quem tem alguma deficiência. Desde 2023, mais de 56 mil PCDs deixaram o mercado de trabalho. E o que está por trás desse esvaziamento, hein? Falta de acessibilidade, preconceito, desinformação? E o que pode ser feito para mudar esse cenário? Para esta conversa, a gente recebe a secretária adjunta da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo, Letícia Lefebvre. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E antes da gente começar essa conversa, vamos chamar a nossa repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias, que preparou uma reportagem sobre o tema para o Jornal da Record. Seja muito bem-vinda, Gabi. Oi, Adriana. Oi, doutora Letícia. Sim, histórias fortes e dados preocupantes. Apesar das cotas, mais de 400 mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência seguem abertas. E isso num cenário em que o mercado está aquecido. Foi assim por um tempo para a assessora de inclusão Caroline Oliveira da Silva. Ela é assistente social e locutora, mas mesmo com muitas qualificações, passou os últimos 2 anos procurando uma vaga de emprego. Eu fui em várias reuniões, locais que estabeleciam vagas de emprego, mutirões, passava pelas entrevistas e nada. Há 3 meses, a Caroline, que tem deficiência visual, trabalha em um centro de informações para pessoas com deficiência. A empresa ganha uma funcionária como outra qualquer, que pode trazer dedicação, empenho. Ao contrário da empresa que contratou a Caroline, muitas empresas ainda enxergam a contratação de PCDs como um custo e não como uma oportunidade, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Ô, doutora Letícia, por que mesmo com uma lei tão nítida e profissionais qualificados à disposição, a maioria das vagas para PCDs não está sendo ocupada? Então, Gabriela, o que acontece? Nós temos um problema aqui no país estrutural e multifatorial. Por quê? Porque nós temos barreiras. O que são barreiras? São impedimentos para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de terem as mesmas condições, inclusive no mercado de trabalho, como as outras pessoas. Que são as barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais. E também, como sempre, a falta de políticas públicas articuladas. Nós temos uma lei, a lei de cotas, que é muito clara. Ela especifica o que precisa ser feito, mas a fiscalização não é tão efetiva e nem as adaptações razoáveis. O que seriam essas adaptações razoáveis? Seriam adaptações para que as pessoas com deficiência pudessem ser inseridas no mercado de trabalho e pudessem ter a mesma oportunidade de trabalharem igual às outras pessoas. Agora, doutora, além de todas essas questões, de problemas estruturais, como a senhora mencionou, existe, na sua opinião, ou pelo que a senhora identifica na realidade, uma resistência por parte da iniciativa privada, por exemplo, em contratar essas pessoas? Sim, eu acredito que sim. Por falta de informação. Também tem o capacitismo estrutural. O que é capacitismo, Capacitismo é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. E o que é o estrutural? É nas bases do que as pessoas acreditam, Então, esse capacitismo estrutural, a falta de incentivo técnico e financeiro às vagas para as pessoas com deficiência. Muitos empregadores, Adriana, não veem a inclusão como um investimento. E sabe o que é mais interessante? Tem uma pesquisa da OIT que afirma que cada R$1 investido em inclusão, o retorno pode chegar a R$4. Eu acredito que se os grandes empresários soubessem disso, eu acho que ampliariam as vagas para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Agora, doutora, a gente tem esse dado, né, de 56 mil desligamentos de PCDs em um ano. Aí a gente está falando de pessoas que estavam empregadas, ou seja, a gente supõe que estavam em locais estruturados para recebê-las, e aí essas pessoas foram desligadas. O que explica esse número? Eu acredito que é a fragilidade nas políticas de permanência dentro das empresas e a falta de uma cultura inclusiva, né? Porque nas empresas, o que acontece? É feita a contratação, mas não é feito nenhum tipo de abordagem para que aquela pessoa tenha um plano de carreira, para que aquela pessoa fique efetivamente dentro daquela empresa. Então, isso acaba desmotivando a pessoa com deficiência, que normalmente é colocada numa vaga que é aquém da sua capacidade técnica, na maioria das vezes. E eles acabam ficando desmotivados e não tendo mais o interesse de continuar naquela vaga. E também, em alguns casos, por falta de acessibilidade, por falta de adaptações razoáveis, não se torna possível um bom desenvolvimento daquela pessoa com deficiência naquela empresa. Doutora, houve algum impacto do retorno ao trabalho presencial em relação a pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em postos presenciais? Já há dados sobre isso? Infelizmente, existem alguns relatórios só do IPEA, do IBGE, que apontam uma queda nessa manutenção no emprego após o retorno presencial. Mas o que acontece? Durante a pandemia, o que aconteceu? Houveram mais contratações em razão da utilização de tecnologias assistivas. Então, as pessoas estavam em casa e tinham oportunidade de ter seus próprios equipamentos ou equipamentos que as empresas dispunham com tecnologias assistivas. O que são essas tecnologias assistivas? É um leitor de tela, é algum dispositivo dentro do equipamento que faz com que a pessoa consiga ter acesso e consiga ter a permanência dentro do mercado, dentro daquele trabalho naquela empresa. Inclusive, impactou de forma negativa e significativa, porque muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, pessoas com deficiência às vezes têm grande dificuldade de chegar no mercado, pessoas com deficiência física, para o deslocamento até o local de trabalho, pessoas com autismo têm dificuldade às vezes com o barulho, têm dificuldade com uma série de coisas, e isso impactou negativamente com o retorno do trabalho presencial. Então, algumas pessoas não conseguiram permanecer nas vagas depois que retornou o trabalho presencial. Doutora, o alto custo com acessibilidade é uma das alegações de muitas empresas para não absorver pessoas com deficiência nos seus quadros de funcionários, né? Como rebater essa narrativa? Como convencer as empresas de que a inclusão pode ser, inclusive, vantajosa economicamente, conforme a senhora mesma mencionou na sua resposta anterior? Inclusive foi aquilo que eu já disse, né? Que quando os grandes empresários soubessem que a cada R$1 investido em acessibilidade, em inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ele pode ter um retorno de R$4. Olha que interessante para um grande empresário, né? E a acessibilidade, a gente tem que encarar a acessibilidade não como um custo, mas sim um direito. Ele está previsto na lei, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. E também, quando você permite a contratação de pessoas com deficiência, você permite que as outras pessoas trabalhem num ambiente mais inovador e produtivo, e fazendo com que a diversidade seja valorizada naquele ambiente de trabalho e as pessoas convivam com pessoas diversas daquilo que elas estão normalmente acostumadas. Então, a inclusão no mercado de trabalho não seria um custo de acessibilidade para as empresas. Eu acredito que o retorno, tanto enquanto o retorno financeiro, cada R$1, o retorno pode chegar a 4, eu acredito que seja uma boa oportunidade no desenvolvimento humano das pessoas que estão nesse mercado, que trabalham com pessoas com deficiência. A senhora diz pra gente quais são os setores da economia que mais contratam pessoas com deficiência hoje e por quê? E existe algum padrão entre os que mais resistem? Então, normalmente, pequenas e médias empresas, elas acabam resistindo um pouquinho mais. Eu acredito, na maioria das vezes, por falta de informação, incentivo fiscal direto para essa contratação. Mas eu acredito que um ponto fundamental para a falta de interesse de pequenas e médias empresas é o desconhecimento, né? Aquele capacitismo estrutural onde a maioria das pessoas acreditam que você ter uma pessoa com deficiência dentro da sua empresa acaba sendo
um custo maior. E não é isso, né? Normalmente, indústrias e serviços, principalmente quando utilizam de terceirizadas ou grandes empresas, por conta da exigência legal e visibilidade social, optam por oferecer, por contratar mais pessoas com deficiência. E isso é um ponto positivo, mas ponto negativo é que a maioria dessas empresas, quando elas contratam pessoas com deficiência só para cumprir a cota, não é tão positivo, porque eles a maioria das empresas não tem uma política de diversidade dentro delas, né? E fazem com que aquelas pessoas sejam contratadas apenas só para cumprir a lei de cotas, que a lei de cotas presume que empresas com mais de 100 funcionários têm que cumprir uma cota de contratação de pessoas com deficiência dentro delas. Agora, doutora, chama muito a atenção, né, que a administração pública, que deveria ser exemplo, tenha o pior desempenho no cumprimento da lei de cotas. Isso é grave, né? Mesmo com todas as garantias legais, quase 90% das vagas destinadas a pessoas com deficiência seguem desocupadas nesse setor. Quais são os entraves que levam a esse cenário preocupante? E o que precisa mudar, na tua opinião, né, e na prática, para que o serviço público avance nessa inclusão? Não sei se a maioria das pessoas sabem que para você ser inserido no mercado, no serviço público, você tem que passar por um concurso. E para você passar por um concurso, é necessário que haja um edital. O que é necessário? É que sejam feitos editais que contemplem os critérios de acessibilidade e adaptações razoáveis para que as pessoas com deficiência sejam incluídas nessas vagas públicas. O que acontece? A administração pública, na maioria das vezes, tem feito editais que não contemplam a pessoa com deficiência na sua integralidade. Porque se nós utilizarmos o conceito do que é pessoa com deficiência é aquela, tem no conceito tanto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, tanto quanto a Lei Brasileira de Inclusão, que é vigente aqui no país, diz que considera-se pessoa com deficiência aquela de impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que, diante das barreiras, como eu disse no começo, não tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, o que acontece? Efetivamente, para que uma pessoa tenha as mesmas oportunidades que outras, é necessário adaptações e critérios de acessibilidade que normalmente não constam nos editais de concursos públicos para a pessoa com deficiência. Com certeza, professora. E agora, antes da gente encerrar a nossa conversa, que é super importante, o que precisa ser feito para que a inclusão no trabalho, né, no ambiente de trabalho, deixe de ser exceção e passe a ser uma prática natural, constante no Brasil? Então, falta o compromisso institucional, tanto das empresas públicas e privadas, uma fiscalização efetiva, incentivos à inclusão e, principalmente, capacitação dentro das empresas, capacitação para que não ocorra o capacitismo. Porque a maioria das pessoas que não trabalham com pessoas com deficiência, que não conhecem, pode parecer incrível, Adriana, mas tem muitas pessoas que nunca conviveram com pessoa com deficiência. Então, elas acreditam que a pessoa com deficiência seja menos. E não é por aí. Pessoa com deficiência, ela tendo as oportunidades, ela pode se desenvolver como as outras pessoas, da mesma maneira. Mas o que falta? Falta o quê? Falta oportunidade, falta que essa barreira atitudinal em relação às pessoas com deficiência seja eliminada. Que a inclusão precisa ser vista com um valor estratégico dentro da empresa. Não só como cumprimento de uma obrigação legal que está prevista na lei. A mudança começa na cultura organizacional da empresa. Então, a empresa, a alta direção tem que estar comprometida com isso e tem que ter educação para a diversidade. Se a gente for analisar, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. Então, nós vivemos num mundo plural e diverso. E todos têm que ter a mesma oportunidade, inclusive as pessoas com deficiência. Tá certo. Termina agora o podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação de Letícia Lefebvre, secretária adjunta da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. Doutora, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Eu agradeço bastante também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigada, Gabi. Eu quem agradeço o convite, Adriana. Obrigada e obrigada, doutora Letícia, por todas as explicações. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.